Olá, vamos iniciar nossa aula de História, onde nós iremos falar sobre o Dia do Imigrante e também teremos as apresentações dos trabalhos aos quais vocês fizeram a pesquisa semana passada. O Dia do Imigrante ele é comemorado dia 21 de junho, mas como nós entraremos de recesso, iremos dar uma pausa, descansar um pouco, recarregar as energias para voltar com toda a garra para buscarmos sempre o aprendizado. Então, nesta última aula, antes do recesso, nós iremos falar um pouco sobre os imigrantes. E lá na página 427, fala um pouquinho sobre os imigrantes, que foram aquelas pessoas que chegaram no nosso país e que a gente já sabe que os imigrantes trazem muito para a nossa história. Ao longo que a gente começa a estudar, a gente percebe muitas das nossas tradições são heranças dos imigrantes. Então, os primeiros imigrantes foram os portugueses, em 1530. Além daqueles que chegaram em 1500, quando o Brasil foi descoberto. No entanto, o maior fluxo no nosso país ocorreu no século XIX. Então, ocorreu uma maior quantidade de pessoas chegando no nosso país. Quando chegaram muitos europeus neste século. A maioria eram suíços, alemães, que se instalaram lá no sul do nosso país. Quando a gente fala em relação às regiões do Brasil, nós já comentamos que as regiões elas têm muito dos imigrantes que chegaram lá no início da colonização, porque essas heranças provêm dos imigrantes. Então, à medida que foram chegando os imigrantes, eles ficaram em diferentes áreas do nosso país e por isso que a gente tem uma diversidade enorme na nossa cultura. Ao chegarem aqui, os imigrantes passaram por muitas dificuldades. Então, não foi fácil. Muitos imigrantes, quando a gente estiver estudando de fato a imigração, nós iremos perceber que muitos saíram de seus países com promessas de emprego, de riqueza, e quando chegaram aqui, a realidade não era como foi repassada, Então, muitos sofreram bastante até se equilibrar de uma forma que pudesse sobreviver. Então, passaram por dificuldades e os imigrantes compõem uma diversidade na nossa cultura nacional. Nós sabemos que lá na região sul, se a gente tomar como base, nós percebemos a grande diferença do pessoal da região sul para a região norte, assim como da norte para nordeste, da nordeste para sul, para sudeste, da sudeste para centro-oeste. Enfim, as 5 regiões são muito diversas e nós iremos aprender que tudo isso está relacionado com a imigração lá no comecinho da nossa história, certo? Então, nós iremos realizar a leitura, na página 427, na aula da quarta-feira e fazer a atividade do brincando. Então, quando tem uma pergunta assim, você sabe qual a sua ascendência, ou seja, de onde sua família é originária, de onde vem, quais as heranças de que povos, enfim, é como se fosse descendência, certo? Então, se vocês tiverem dúvida em relação a essa palavra, vocês podem pesquisar para que vocês possam compreender um pouco melhor. E vamos fazer a atividade. Na quinta-feira, nós teremos as apresentações dos trabalhos. Estou super ansiosa. Os que estão de forma remota irão fazer o vídeo para que a gente possa socializar tudo o que vocês aprenderam. Ansiosa no bom sentido, Para observar, analisar e aprender junto com vocês também através das pesquisas realizadas. A gente finaliza nossa aula de História. Boa atividade. Até a próxima.